de fora, assim, mas a sociologia está mais atrelada a esse tema. Mas então, precisa de pouco tempo, não precisa de muito tempo, não, beleza? a gente vai seguir aquela linha ali dos 20 minutos para cada e depois a Já gente faz deixar, um. já deixar só 10 para mim, pode ser que é pouca coisa. Vou tentar Pronto, resumir beleza. e jogar as questõezinhas lá para a gente fazer. Pronto. A gente só falando aí, né, que é mais uma etapa aí do pós-médio que a gente tá vendo, tá? E aí a gente vai dar sequência hoje aí com... Chegou a apresentação, não? Deixa... Não entendo, né? Acho que tá errado aqui. Deixa eu ver. Né? É porque a gente vai pegar esse aulão, né, do imperialismo, a gente fechou um tema geral, né, para as três disciplinas irem discorrer um pouco sobre o tema, né, e aí a gente vai dialogando, né, já na aula passada eu já falei aí que estava conversando com o professor Flaviano e ele deu umas ideias, ele tem uns contatos bem interessantes também, e aí para a próxima aula a gente vai estar convidando, né, um arquiteto, né, que é amigo do professor Flaviano. Aí a gente vai estar inaugurando essa parte aí de trazer, né, profissionais de outras áreas aí para conversar um pouquinho sobre o cotidiano, né, como foi o estudo e a universidade e tudo mais, né. Então, quer começar aí, Josiano? Aí tu dá a parte Pode teórica ser, inicial, e aí a gente continua. Aí eu pego e termino com o Flaviano. pode ser. Tentar ser breve. Então, gente, o tema que eu escolhi para essa aula, tentei, né, trazer algo dentro ali do que André estava propondo também para a aula de história. É sempre bom a gente tentar alinhar assim. A gente pode até fazer em outro momento, né, algo diferente, mas eu gosto muito de atrelar, porque reforça, né? Um conteúdo vai reforçando o outro. É uma forma de alinhar também. Então, em filosofia, eu escolhi o tema darwinismo social, que é um tema bastante discutido dentro da sociologia, né, já que estuda sociedade, vocês vão entender o porquê depois, começa a aula, mas também é um tema que vai casar bastante com o tema do professor André, que é o de imperialismo. Então, é um tema de terceiro ano, é um tema, né, de início aí, de aula, fim de segundo ano, início de terceiro, depende muito do professor que começa as aulas, mas é um tema muito bom, tá, que vai falar sobre dominação. A dominação das metrópoles europeias, no caso das dos grandes países europeus, né, dominando o restante do mundo, principalmente África, Ásia, e o darwinismo social, ele vem, vamos dizer que para legitimar isso, né, é a desculpa utilizada. Se a gente for analisar dentro do imperialismo, do neocolonialismo, né, que pode ser um ou outro, como também no período da própria Guerra Fria, por exemplo, que houve também dominações de outros países. Cada período desse, eles jogam uma desculpa para o mundo, para dizer que a gente está dominando esse país aqui por causa disso, a gente está dominando esse determinado lugar aqui, essa cultura aqui, a gente está vindo para cá dominar por causa disso aqui, eles dão uma desculpa. Então, por exemplo, no século XXI agora, né, com os Estados Unidos ali tentando dominar o Oriente Médio, que resultou ali em vários conflitos que até hoje, né, estão prejudicando aquela região, os Estados Unidos justificou da seguinte maneira, que estava lutando contra o terrorismo. Por uma das formas, como também lutando contra a produção de armas químicas, bombas nucleares, enfim. Foi a desculpa que os Estados Unidos, né, deu para intervir ali no Iraque, por exemplo. Do mesmo jeito, no período da Guerra Fria, para frente, a dominação que os Estados Unidos, a própria Rússia e outros países começaram a fazer né, com outras localidades no mundo foi justamente batendo de frente com o comunismo, dizendo que estavam ali indo contra o comunismo. Era uma desculpa deles para dominar outros países. Da mesma forma, não podia ser diferente, o imperialismo ele veio forte
né, dominando outras culturas, dominando, de certa forma, gerando um etnocídio, né, gerando um genocídio, tendo um etnocídio aí, vamos dizer que até, vamos dizer que é mais cruel do que o próprio genocídio, porque você não mata só a pessoa, as pessoas, você mata a cultura daquela pessoa, aquela cultura deixa de existir. Então, o imperialismo gerou muito isso, e ele foi legitimado justamente pelo darwinismo social, que naquele período do século XIX, século XIX para início do século XX, foi muito forte, muitos pensadores, estudiosos, começaram a querer explicar as teorias, né, adaptar a teoria de Darwin da evolução à sociedade. E assim, querendo dizer que se aplica, né, a teoria da evolução se aplica dentro da sociedade. Né? A teoria de Darwin, dentro da evolução das espécies, vai dizer que uma espécie sobrepõe a outra, né? E aquela mais adaptada ao ambiente, né, ela vai se sobressair, sobreviver, e a outra vai deixar de existir. Resumindo, né, a tese dele. E no darwinismo social, que não foi Darwin que desenvolveu, tá? Esses pensadores, eles desenvolveram a ideia de que as sociedades também são assim, né? Que uma sociedade sendo mais desenvolvida, ela vai se sobrepor a outra. Dessa maneira, ela vai levar a sua dominação àquela civilização, e caso aquela civilização, vamos dizer que mais ultrapassada ou menos desenvolvida, se ela não se adaptar aos moldes, ela vai deixar de existir. Então, a sociedade vai se sobrepondo uma à outra, levando à explicação de que uma sociedade ela é superior à outra. E isso, né, vai legitimar depois, né, a eugenia, que é um tema bem complexo, né, que casa também com o darwinismo social. Então, vou apresentar aqui, de maneira rápida, um texto para a gente ver, e automaticamente a gente já vai realizar uma atividadezinha, para ficar bem fresco na mente da gente e a gente conseguir realizar a atividade. Então, esse site aqui é bem interessante, quem quiser depois, acredito que alguns de vocês já conhecem, o Racha Cuca. Ele, às vezes, traz o resumo de um tema, de maneira, né, realmente bem resumida, bem Enem mesmo, e já traz a atividade posteriormente, para que você possa exercitar. Então, achei interessante trazer para vocês. Então, explicando mais a fundo o que é o darwinismo social, o chamado darwinismo social foi o nome dado a uma escola ou série de doutrinas surgidas em final do século XIX. Tinham em comum a proposição de que, assim como a seleção das sociedades, a seleção natural e a evolução se aplicavam à natureza, assim deveriam funcionar analogamente às sociedades humanas, de modo que os mais fortes deveriam ficar constantemente mais ricos e poderosos, e os mais fracos, né, ao inverso. Então, Herbert Spencer, né, foi um filósofo, ó, o cara aí, bem, assim, ele tinha uma bagagem muito grande. O cara era filósofo, biólogo, antropólogo, sociólogo inglês. E ainda assim desenvolveu uma tese que, né, caiu por terra rapidamente. Né, mas ele ficou conhecido por desenvolver, né, também influenciado aí por Thomas Malthus, o conceito de evolução no contexto do caminho progressivo e do funcionamento de uma sociedade. Ele propunha que todas as sociedades humanas deveriam caminhar do modelo de uma sociedade militante para a sociedade industrial. A sociedade militante, pautada por noções rígidas de tradição e hierarquia, era a forma menos evoluída de sociedade, que tendia a caminhar para a sociedade industrial, complexa, pautada pela associação voluntária e pela racionalidade. Portanto, quanto menos características militantes e quanto mais características industriais, uma determinada sociedade apresenta mais desejável e evoluída essa sociedade. Então, aqui você vê já um pensamento antagônico aí, não antagônico, um pensamento que vai contra, né, os ideais de uma sociedade militante, de uma sociedade que não está nos moldes da indústria. Então, quando a gente fala em século XIX, a gente fala na segunda fase da Revolução Industrial. Tá? Então, ele vai legitimar também o desenvolvimento industrial, né, nos países, o que posteriormente, né, a causa, que é uma das causas do imperialismo,
vai gerar essa busca por novos mercados, matéria-prima para desenvolvimento de materiais da indústria. Isso aí o professor André vai cair mais dentro, com certeza. Então, Francis Galton e a eugenia. Como eu falei a vocês, a eugenia não pode ficar fora dessa discussão sobre darwinismo social. Galton, influenciado por sua vez por Spencer, né, o anterior que a gente falou, era um antropólogo, explorador, geógrafo, inventor, naturalista e estatístico inglês, e um dos pioneiros da eugenia, que é a teoria de que a sociedade deveria ativamente selecionar e intervir na reprodução dos cidadãos de modo a eliminar espécies indesejáveis, promovendo assim a melhora da sociedade como um todo. Resumindo, gente, aqui é a ideia de superioridade de raças. Aqui já entra a raça mesmo, racismo. Tá? Eles vão desenvolver, a partir da vida social, a ideia de que, como existe uma espécie evoluída, existe também, dentro da sociedade mais evoluída, como também o ser humano mais evoluído. Então, a ideia de racismo aqui, ela entra com mais força. Não vou dizer que não existia o racismo antes, já existia, sim, a xenofobia mesmo, né, a aversão ao outro, mas aqui, o racismo moderno, ele, né, contemporâneo, ele entra aqui de maneira mais específica por conta da avenida social e o surgimento da eugenia. Então, eles queriam desenvolver a forma de reproduzir cidadãos mais aos moldes desenvolvidos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tinha um déficit de conhecimento, vamos lá, de QI, abaixo de 70, em alguns lugares, por exemplo, né, eles acabavam excluindo da sociedade, esterilizar em alguns certos casos, como no caso dos Estados Unidos, né? Se você for na sociedade antiga, como Esparta, por exemplo, eles tinham essa questão da eugenia lá, não era chamado desse nome, mas eles selecionavam, né, os seres. Então, se uma criança nascia com problemas físicos, eles eram atirados no poço, porque ele tinha que ser uma pessoa apta a ser soldado. Mas ali era a cultura, né, daquela sociedade. Diferente daqui, que cientificamente estavam querendo provar que existia um ser superior ao outro, né, e dessa maneira eles precisavam selecionar, tentar, de certa forma, moldar a construção de uma nova sociedade, excluindo as espécies, né, indesejáveis, ou eliminar mesmo. Né? A gente tem um exemplo prático, eu acho que de maneira mais forte, que foi ao extremo, né, foi o caso do nazismo, tá? Onde as pessoas tidas que não eram alemãs de origem, não eram da raça ariana, né, eles, né, matavam mesmo. Então, eles geraram esse genocídio a partir de uma ideia eugênica mesmo, né, de superioridade de raça, superioridade de ser humano, um ser humano ser superior ao outro. Então, inaugurou estudos que analisa tanto grandes amostras da população em busca de características físicas e mentais desejáveis e indesejáveis, e investiga a relação dessas características com hereditariedade, principalmente através dos estudos de gêmeos, para que eles determinassem até que ponto a hereditariedade poderia influir nas características do indivíduo. Então, propunha que a melhor forma da sociedade seria em que a herança fosse abolida e que cada cidadão tivesse garantida pelo Estado a chance de se provar hábil em alguma coisa. E quanto mais hábil, mais recompensado pudesse ser, independente de outros fatores sociais ou tradicionais, como a classe de origem ou nobreza. Segundo ele, um sistema de marcas ou notas seria implantado para classificar certas famílias como características desejáveis, que disporiam de incentivos monetários estatais e, ao mesmo incapazes ou indesejáveis, deveriam ser internados ou em monastérios ou equivalentes, onde levassem uma vida simples e minimizassem o risco de reprodução. Na ideia de que uma pessoa menos inteligente do que outra, né, na ideia dele, não poderia ter filhos, para que outras pessoas como ele não passassem a existir. Ou, por exemplo, um homem criminoso, ele não passasse os genes, né, de criminoso. Um homem que não trabalhava, que ele não passasse os genes à frente de um homem vagabundo, né? Enfim, essa ideia, né, quando a gente vê hoje na nossa sociedade, a gente vê algo como doentio, né? Então, foi famosamente adotada
né, como bandeira pelos nacionalistas, né, pelos nacionalsocialistas alemães nas décadas de 1930 e 1940, sob o lema, né, Eles Libres, eu não sei ler isso não, tá, gente? Mas a tradição é, a vida é uma luta, né, simbolizando que cada cidadão deveria lutar constantemente para se superar dentro da sociedade, e que a sociedade inteira deveria lutar para superar outras sociedades, e assim por diante. A eliminação dos indesejáveis, né, pessoas com doenças congênitas ou comportamentos considerados aberrantes, como a loucura e a homossexualidade, contribuíram para esse objetivo. Então, gente, isso aqui a gente está sendo bem rápido, mas isso aqui gera uma discussão depois, quem sabe uma aula interessante para a gente falar, tratar sobre racismo, por exemplo, ou eugenia mesmo, de modo geral. O darwinismo social, atualmente, né, existe na atualidade, a gente sabe que os resquícios desse darwinismo social é o que legitimou o racismo, que até hoje existe, muito forte ainda. Após a Segunda Guerra Mundial, o darwinismo social foi praticamente execrado nos meios intelectuais como uma ideologia, né, contaminada, que serviu de inspiração para os regimes fascistas que marcaram, né, o entre guerras. Contudo, essas ideias foram resgatadas por Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã, ou Satanismo Moderno. Seu livro principal resgata uma obra do final do século XIX, Meithin Reich, escrito por um autor desconhecido sob o pseudônimo Ragnar Redbeard, o que prega o hinduísmo, individualismo como forma de manifestação suprema do indivíduo e suas capacidades. Então, gente, resumindo, tá? O darwinismo social, a teoria de que, né, existe uma sociedade superior à outra, e a partir daí essa sociedade superior ela deve dominar as sociedades inferiores, né, civilizações, tentar civilizar, e caso aquele indivíduo não seja civilizado, não passe aos moldes daquela sociedade superior, ela vai ser extinta. Então, genocídio e etnocídio, né, é bem característico do darwinismo social, né, ele legitimou isso. E Herbert Spencer, né, foi aquele que desenvolveu, né, de forma mais forte, né, essa ideia, como também Galton a partir da eugenia. Então, a eugenia é a ideia de superioridade realmente de raça, e a partir disso, essa superioridade de raça ela deve se manter. Aqui no Brasil, por exemplo, foi feito isso, o governo brasileiro, no período que trouxe, né, os italianos para trabalhar no Brasil. Eles trouxeram outros povos de outros lugares, porque eles achavam que o Brasil tinha muito negro já, e essa miscigenação iria fazer mal, né, o negro com o europeu, com o índio, e por aí vai. Então, o que é que eles fizeram? Para tentar fazer com que o Brasil limpasse o seu sangue, vamos dizer, e gerasse uma sociedade, né, com uma raça superior, eles trouxeram europeus, né, no período ali da produção do café, por exemplo, para poder, né, limpar o Brasil. E os negros, né, a gente sabe, depois da sua libertação, né, entre aspas, eles foram jogados, né, realmente nas ruas, no mundo, de certa forma, né, ninguém dava emprego a eles. Ou eles eram escravos ou eles eram abandonados. E o Estado, né, não estava nem aí para eles. De certa maneira, o Brasil ele legitimou isso durante muito tempo, e até hoje a gente ainda tem esse problema. E, claro, os professores aí podem depois dar até uma ajuda, professor Flaviano, professor André, nos conteúdos, né, que vem aí. E quem sabe depois a gente marcar uma aula aí só para falar sobre, né, o racismo, eugenia, né, como essa prática foi feita, como aconteceu. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, eles começaram a fazer isso com as pessoas. Em alguns estados, como a Carolina do Norte, por exemplo, eles esterilizavam pessoas, né, para que elas não pudessem continuar, né, dar continuidade a seus genes, aqueles genes que podem vir com pessoas, vamos dizer que inferiores, raças inferiores. Como também, gente, só para fechar aqui, a gente teve aí na Itália, por exemplo, o desenvolvimento o crime, né, ligado a essa questão de raça, né, algumas raças ou determinadas pessoas com um nível mais baixo de intelecto, né, dizendo que a partir dessas pessoas que a criminalidade, né, ela era mais forte nessas pessoas, tentando explicar, né, cientificamente. Da mesma maneira, você vai encontrar na França, aí no século XIX, museus, né, da antropologia, onde pegava-se
pessoas lá, negros da África, de diferentes tribos, simulavam a casa, o local em que eles viviam, e jogavam eles lá como se fossem animais em um zoológico. E as pessoas importantes iriam ali observar, né, e ver aquelas pessoas como pessoas, né, seres, não eram seres humanos, né, do mesmo jeito, não eram seres humanos evoluídos, e sim seres humanos ultrapassados, que estavam em estágio de evolução ainda, e que eram... Então, eles mediam o crânio, mediam para dizer que quem tinha um crânio menor era a pessoa menos inteligente, deveria ser, né, eliminada da sociedade. Então, isso foi um resumão, tá, gente? Aqui nós temos uma questãozinha para a gente responder, são duas, são pequenininhas. Aí eu vou ler aqui e vocês vão responder, a gente marca, e depois a gente vê as respostas, tá bom? De maneira rápida. Como a lei da gravitação universal de Newton, a teoria da evolução teve consequências revolucionárias, fora da área científica. Alguns pensadores sociais aplicaram as conclusões darwinianas à ordem social, produzindo teorias que as transferiam à explicação dos problemas sociais. As expressões luta pela existência e sobrevivência do mais capaz foram tomadas de Darwin para apoiar a defesa que faziam o individualismo econômico. Flávio de Campos e Renan Garcia, na Oficina de História. Respondendo, o darwinismo social foi utilizado como argumento para justificar o século XIX o quê? O que foi justificado a partir do século XIX, ali no século XIX, a partir das teorias, né, do darwinismo social? O colonialismo, o imperialismo, o liberalismo, o socialismo ou o neoliberalismo? Qual a resposta da questão? Com vocês aí a palavra. Isso eu até já falei, tá bem fácil. Alguém arrisca? Liberalismo. Vamos lá, gente, mais alguém? Podem falar no microfone, claro, caso queiram. Guilherme disse neoliberalismo. Vamos lá para não perder muito tempo, para não tomar tempo dos amigos. Eu vou marcar, tá, a correta, tá bom? Depois a gente explica. É difícil acreditar na guerra terrível, mas silenciosa que os seres orgânicos travam em meio aos bosques serenos e campos risonhos. Isso aqui é uma citação de Darwin. Na segunda metade do século XIX, a doutrina sobre a seleção natural das espécies, elaborada pelo naturalista inglês Charles Darwin, foi transferida para as relações humanas, numa situação histórica marcada pela... Então, o darwinismo social, né, ele foi marcado pelo quê? Pela concórdia universal entre povos de diferentes continentes, pela noção de domínio, supremacia e hierarquia racial, pelos tratados favoráveis aos povos colonizados, pelas concepções de unificação europeia e de paz armada, ou pela fundação de instituições destinadas a promover a paz. A, B, C, D ou E? Com vocês aí a resposta. Tentemos ser rápidos para a gente não tomar muito tempo. Guilherme disse B. Mais alguém? Letra B. Laura. Mais alguém? Então vamos lá. B. Conferindo as respostas. Então, o imperialismo, gente, foi legitimado sim, acho que foi a principal forma de legitimar para que, né, o mundo respeitasse esse imperialismo, foi o darwinismo social, a ideia de que uma sociedade é superior à outra e essa superior deve dominar, né, levar a civilização, o fardo do homem branco, né, para o restante do mundo. Então, o darwinismo social legitimou o imperialismo. Como também, né, esse período foi marcado, né, pela noção de domínio e supremacia da hierarquia racial. A ideia de que uma raça se sobrepõe à outra. Uma raça, da superioridade de raça. Então, gente, é isso aí. Essa foi nossa aula sobre darwinismo social. Desculpe aí os colegas, né,
acabei demorando mais do que o necessário, mas obrigado aí e até a próxima. Então, agradeço demais aí ao professor Josiano, e na verdade ele já deu a base, né, o cenário de fundo, né, do que a gente vai pegar aqui agora, né? Porque ele falou aí toda aquela questão teórica, assim, dos pensadores, né, que embasou esse sistema, tá? E aí agora a gente vai pegar um pouquinho como foi o processo, né, que gerou o imperialismo, né, lá principalmente do século XIX, né, e século XX, tá? Então eu trouxe aí alguns elementos principais, como o tempo é curto, né? Eu vou fazer uma geral, né, rápida, e vou elencar alguns temas para vocês, para quem está interessado aí no Enem, né, para dar uma revisão. Então, temas sensíveis, né, que podem cair, né, na prova, tá? Então, vamos iniciar aí com a questão do imperialismo, né? O que é o imperialismo? Vamos primeiro definir aí esse nome, né? E definir historicamente também, tá? Então, ó, o que é o imperialismo, tá? Domínio de vastas áreas do planeta por parte de nações industrializadas. Isso aí aconteceu sobretudo a partir do século XIX, tá? Pelas potências europeias, né? Já industrializadas, como Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Rússia, né? Então essas nações que já estavam com um certo poder, estavam necessitando de fatores para favorecer seus interesses econômicos, né, comerciais e industriais. E aí para onde eles se voltaram, né, para a dominação, tá? Eles se voltaram para a África, né, e a Ásia, o chamado neocolonialismo, e também para a América Latina, né, uma noção mais direta de imperialismo, que a gente vai ver a diferença entre neocolonialismo e imperialismo, tá? Então é sempre um peixão comendo o peixe menor, que ia comer o peixe menor e assim por diante, né? Então vamos diferenciar primeiro colonialismo, tá? Aquele lá das grandes navegações, e o chamado neocolonialismo e imperialismo lá do século XIX, tá? No século XVI, XV e XVI, as grandes navegações que gerou o colonialismo, que chegou a chegada dos europeus, né, na América, a conquista da América e a colonização da América, né, ela tinha o benefício diretamente do Estado, tá? Naquelas monarquias nacionais, né, que estavam se aproveitando do mercantilismo, a busca por metais preciosos, né, para fazer uma pequena imigração, né, de certos colonos para explorar a colônia, né, e teve como justificativa, né, a difusão do cristianismo, tá? Então vamos catequizar, né, vamos transformar esses pagãos, né, os nativos, né, em fiéis da Igreja Católica, tá? Já no século XIX, esse processo beneficiou diretamente a alta burguesia industrial, que estava precisando de matéria-prima e de mercados consumidores para suas produções industriais. Então, digamos que a Inglaterra produzia antes, né, cerca de 500 pares de sapato, tá, no mês. Agora, com a industrialização, tudinho, ele estava produzindo 500 mil pares de sapato. Então, para onde ele ia vender? Para onde ele ia colocar isso aí, tudinho? Então, ele tinha que conquistar novos mercados. Então, esses novos mercados foi exatamente a tentativa de expansão, né, de domínio desses outros locais, tá? Então, através da busca de matéria-primas que iria beneficiar a burguesia industrial, então incentiva a imigração, né? E agora, ao invés da difusão do cristianismo como religião, né, vai colocar a difusão da civilização, ou seja, eu vou levar a civilização para essas áreas, né, e civilizadas, né, que não possuem essas áreas atrasadas, primitivas da África e da Ásia. Então, nós, europeus, né, temos a civilização e vamos fazer o favor de dominar essas áreas, né, e como uma ajudazinha, a gente vai apresentar para vocês a civilização. Tá? Isso gerou e continua gerando até hoje conflitos muito graves, né, que o professor Flaviano aí deve falar um pouquinho, né, na questão da África, né, que vai ter reflexos até hoje, né? Então, a diferença, como a gente falou, né, rápido, colonialismo e neocolonialismo, né, século XV e XVI na América, teve como o mercantilismo estatal,
tá? O monopólio comercial e a expansão da fé cristã, né? E a primeira fase do capitalismo, né, chamada de capitalismo comercial. Já o neocolonialismo, no século XIX, né, foi localizado aí na África e na Ásia, monopólios capitalistas, né, apoiados pelo Estado, né, exportações de capitais, né, teve como uma justificativa, né, a missão civilizadora, embasada também por todo aquele discurso que o professor Josiano falou, tá, e a segunda fase do capitalismo, chamado capitalismo financeiro ou monopolista. Tá? Então, tem essas diferenças aí, ó, conceituais, né, a questão do imperialismo. O que é o imperialismo? Tá? Vai consistir na dominação econômica, com reflexos políticos e culturais de um país sobre o outro. Então, não chega a ser uma dominação militar, um domínio militar sobre uma outra nação. Tá? É uma coisa mais sutil, é como a questão da atuação inglesa no Brasil do século XIX. O Brasil, economicamente, estava totalmente sujeito à Inglaterra. Tá? Ou seja, o Brasil era um território, né, de influência total da Inglaterra. Por isso que o imperialismo britânico, né, entrou também aqui no Brasil. Tá? Não foi uma dominação direta, tá? Com as tropas, né, com os exércitos da coroa britânica aqui no Brasil. Tá? Já o neocolonialismo, né, significa uma dominação total de um país sobre o outro, porque exatamente é uma colonização, tá? Vai realmente colonizar. A maioria dos países africanos e asiáticos foi vítima do neocolonialismo, pois seus territórios foram conquistados e submetidos no plano econômico, político, administrativo, militar e cultural, ou seja, numa dominação completa, realmente uma colônia, tá? Então, quais as justificativas, né? Vamos justificar. O professor Josiane já falou aí, mas vamos só elencar rapidamente aqui, ó, de novo. Né? Para justificar a dominação sobre os outros povos, os europeus do século XIX usaram três argumentos principais. Tá? Quais foram eles? O europeu estava destinado a levar a civilização, ou seja, uma missão civilizatória, né? O processo técnico e científico, os bons costumes, a democracia liberal, né? O governo representativo, que muitos desses outros povos não tinham, não se importavam com isso e estavam muito bem sem isso, né? Aos povos não europeus, tá? Como o professor Josiano falou aí, ó, a questão da raça branca é superior, né, às outras, né? Com as teorias raciais, a eugenia que ele falou, né? As nações cristãs tinham o dever de cristianizar todos os povos que viviam mergulhados na superstição e na barbárie, tá? Então, essas justificativas, né, no campo das ideias, tá? E na parte material, né, na parte econômica, né, a busca de matéria-prima, conquista de mercados consumidores, tá? A acomodação de excedentes populacionais, né, o excedente populacional, vamos mandar para as colônias, né, estrutura de bases estratégicas, tá? Batalha entre os missionários católicos e protestantes que estavam tentando dividir os espólios, né, dos povos, né, dominados, né, e a aplicação do capital excedente. Né? Tem a questão do desenvolvimento de ideologias racistas, que Josiane já falou, a crença no progresso social e o chamado darwinismo social, tá? Toda aquela base teórica assim, da luta, né, para ficar os mais fortes e tudo mais. Né? A fusão do capital bancário com o capital industrial, né? A chamada do capitalismo financeiro. Né? Tem um outro lado do imperialismo também, é o chamado imperialismo cultural. Até hoje a gente vive isso, porque a gente vive num local, né, num mundo que é totalmente, como se diz, determinada por essas batalhas culturais entre os povos, né? A gente assiste filme em inglês, né? Hollywood, né? As séries, tudinho. Então, quando a gente vê um filme angolano, quando é que você vai ver um filme angolano, um filme, né, de outro país, né? Que não seja esses grandes países, né? Com grandes poderes, né? Então, o imperialismo não foi apenas uma dominação política e econômica de uma nação mais rica sobre uma região ou nação mais pobre. O imperialismo cultural é uma imposição de valores, hábitos de consumo e influências culturais que são impostas pela nação dominante à nação dominada. Ou seja, é a questão, como o professor Josiane também falou aí, da questão do etnocídio, né? Quando isso vai gerar o eurocentrismo, tá? De início, tudo que presta é porque vem da Europa, né? Depois os Estados Unidos no século XX vai ter esse papel também, né? Do que presta é dos Estados Unidos, tá? Dessa forma ocorrem mudanças na forma de se comportar, de se vestir, de os costumes e tudo mais. E aí eu trouxe alguns mapas, né? Para mostrar para vocês a dominação, tá?
O imperialismo na Ásia, aí, ó, a Índia, né? O domínio inglês, o domínio holandês, francês. Veja que vários países aí europeus dominaram aí essas regiões e esses países na Ásia, tá? Um outro aqui, ó, pegando também a questão do asiático, né? E na Oceania, tá? Os principais impérios coloniais do século XIX, ó, as colônias britânicas, veja que tem colônias britânicas em todos os lugares, assim, ó, todas as regiões. Por isso que tem um ditado que diz, ó, o sol nunca se põe no Império Britânico, porque onde tiver o sol passando, né, então vai ter uma colônia britânica ali, né, os súditos britânicos. Tá? Tem também as colônias francesas, né? E aí eu coloquei alguns tópicos para vocês aprofundarem aí para o estudo para o Enem, tá? A questão de alguns detalhes e conflitos aí do domínio britânico na Índia, tá? E o processo de independência de Mahatma Gandhi, tá? Então é bom dar uma revisão, dar uma geral nisso aí. A China, que foi dividida em várias potências europeias, ou a grande potência que hoje é a China, no século XIX ela estava entregue. Tá? Então, teve as guerras do ópio, né, contra a Inglaterra, né? Teve a guerra dos Boxers contra os países, né, europeus e tudo mais, e a primeira guerra sino-japonesa, né, entre a China e o Japão, que o Japão sempre teve esses interesses imperialistas na China. Tá? E depois, em relação ao Japão, tem a modernização do Japão, tá? Como é que ela se tornou um país, né, tipicamente feudal, para depois um grande país industrializado. Tá? E a partilha da África, aí, a questão da Conferência de Berlim, que dividiu, né, e pegou o mapa da África e realmente dividiu entre os países. Tá? Tem também a questão do imperialismo Yankee, né? Que vai falar aí exatamente sobre o domínio dos Estados Unidos, essa dominação imperialista nos outros países, ó. E no século XIX, né, eles chegaram a enviar tropas para a China para ajudar a esmagar a revolta dos Boxers. Teve a doutrina Monroe, né, que é a América para os americanos, que aí pregava a independência dos países da América em possíveis intervenções europeias. O verdadeiro objetivo da doutrina Monroe era o domínio sobre os demais países americanos. Quais eram os interesses dos Estados Unidos? No México era a mineração, no Chile, né, também a mineração, em Cuba, açúcar e o tabaco, e América Central, frutas e café. Tá? Então, esses eram os interesses, né, dos Estados Unidos nesses países, tá? E aí eu trouxe para vocês 3 questõezinhas do Enem para a gente ver, tá? Então, ó, a Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor. O poder deve ser usado. Seus concorrentes imperiais não são dignos. Suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela. Somos dominantes porque temos o poder industrial, tecnológico, militar e moral. E elas não. Elas são inferiores, nós superiores. E assim por diante. O texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias para a dominação de regiões na África e na Ásia, a partir de 1870. Tais argumentos justificavam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de quê? Letra A, cruzada religiosa. Letra B, catequese cristã. Letra C, missão civilizatória. Letra D, expansão comercial ultramarina. E letra E, política exterior multiculturalista. O que é que vocês marcam aí? Qual letra? Guilherme colocou aí letra C. Mais alguém? Pauliana, letra C. Que vai pegar exatamente essa questão, Laura botou letra C também aí, pega exatamente essa questão de levar a civilização àqueles povos bárbaros, né? Aqueles que são, como o próprio texto está dizendo, eles são inferiores, nós superiores, toda aquela questão de darwinismo social que Josiano falou, né? Está impregnado nessa questão e que quem tem civilização são os brancos, são os europeus, e são eles que têm uma missão, um favor, estão fazendo um favor para esses povos que está dominando ele e passando a civilização para eles. Então, a correta aí é a letra C. O que acertaram aí, muito bem. Aí, ó, na segunda, né? A conquista pelos ingleses de grandes áreas da Índia deu um impulso inicial à produção de venda organizada de ópio.
A Companhia das Índias Orientais obteve o monopólio Opa, da compra do ópio indiano e depois vendeu licenças para mercadores selecionados conhecidos como mercadores réis nativos. Depois de vender o ópio na China, aquela guerra do ópio, né? Esses mercadores depositavam a prata que recebiam por ele com agentes da companhia em Cantão, em troca de cartas de crédito. A companhia, por sua vez, usava a prata para comprar chá, porcelana e outros artigos que seriam vendidos na Inglaterra. Então, a análise de trocas comerciais citadas permite interpretar as relações de poder que foram estabelecidas. A partir desse pressuposto, o processo sócio-histórico identificado no texto é, letra A expansão político-econômica de países do Oriente iniciadas nas últimas décadas do século XX. Letra B, a consolidação do cenário político entre guerras na primeira metade do século XX. Letra C, o colonialismo europeu que marcou a expansão europeia no século XV. Letra D, o imperialismo cujo ápice ocorreu na segunda metade do século XIX. E letra E, as libertações nacionais ocorridas na segunda metade do século XX. E aí, essa tá tranquila, é só você fazer uma análise aí, né, do contexto histórico ali e para relacionar os fatos. Qual é essa daí? Vocês marcam qual? E aí, aquela questão da guerra do ópio, né, da relação aí entre os países, né, da dominação da China. E aí, alguém fala? Bora, bora. Bom, já que ninguém se manifestou aí, ó, então a gente vai marcar, ó, então a letra D, tá? O imperialismo, tá? É só você fazer a relação aí, ó, entre esses fatos que foram narrados, né, que foram citados no texto e para você falar, tá? E aí a última aqui, ó, em busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada industrialização, os europeus retalharam entre si a África, mais do que alegações econômicas, havia justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas. O rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo, argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. Então, a atuação dos países europeus contribuiu para que a África, né, entre 1880 e 1914, se transformasse em uma espécie de grande concha de retalhos. Esse processo foi motivado pelo, letra A, busca de acesso à infraestrutura energética dos países africanos. Letra B, tentativa de regulação da atividade comercial com os países africanos. Letra C, resgate humanitário das populações africanas em situação de extrema pobreza. Letra D, domínio sobre os recursos considerados opa, professor. Oi. Então, considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias. Então, essa é a questão a correta, né? A dominação sobre esses recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias que fizeram com que dominassem a África. Eu acho que pode ser alguma coisa que vou deixar já a margenzinha aí para o professor Flaviano aí finalizar aí a aula, dar suas contribuições aí e a gente finalizar, beleza? Então, professor Flaviano, pode ficar à vontade aí.